Começando aqui hoje, gente, mais um DataCast. Dessa vez eu tenho um convidado especial aqui, um amigo, Bruno Almeida. Bruno, mas primeiramente, obrigado pela participação, tá? Obrigado por ter cedido o seu tempo e vir falar sobre carreira, sobre liderança e ter esse papo aqui com a gente, tá? Muito obrigado. Vamos lá. Vamos lá. E aí, Rodrigo, tudo bem? Boa noite já, né? A gente já está Exato. passamos das 18 aqui e Sim. vamos já. Prazer estar com vocês aqui, contigo, para a gente poder trocar uma ideia aí sobre dados, sobre engenharia de dados, enfim, o assunto que você quiser tocar, estamos em frente. Vamos lá, vamos lá. Brunão, primeira pergunta, cara, é mais pra quem tá, eu já te conheço mais, a gente já bateu um papo, tudo, mas pra quem tá nos ouvindo no Spotify ou assistindo no YouTube, é muito legal a gente conhecer o Bruno como pessoa e o Bruno como profissional. Uhum. Então, por favor, volta lá atrás e nos fale conta um pouco sobre essa trajetória profissional. Qual que foi a decisão para se tornar um profissional de tecnologia? Depois um profissional de dados, um líder, assim por diante. Volta no tempo aí para nós, por favor. Pois é, cara, é até curioso, né? Antes da gente ser profissional com quem eu sou, né? Sou, bom, Bruno Almeida, 42 anos, moro aqui no Rio de Janeiro, duas filhas, Beatriz e Valentina, 11 e 5 anos. Legal. Minha trajetória com casado, minha trajetória profissional é até interessante, a gente for, Uhum. quando a gente faz uma retrospectiva, é interessante relembrar Sim. isso, porque eu lembro que, assim, sempre quando a gente está naquela fase final de estudo ali de segundo grau, a gente, pô, o que a gente vai fazer, né? Chegando naquele limiar ali, Uhum. se você vai começar a fazer uma faculdade. No meu caso, eu comecei a trabalhar com 14 anos ainda. Sim. Minha tia, minha tia Glória, que é como se fosse minha segunda mãe, ela tinha uma fábrica de pizzas, cara. Fazia pizza Olha. congelada. Uhum. Vendia, né? Fazia as pizzas, congelava e vendia. Então tinha cliente pra caramba, tinha colégio, cantina, pessoal que comprava lá com a gente também durante a Legal. semana. Uhum. E ali, terminando os meus estudos, eu lembro que eu fiz o terceiro ano, prestei vestibular e eu tinha um objetivo muito claro de carreira. Uhum. Queria fazer comunicação Olha isso. para poder trabalhar com jornalismo, mais ligado à televisão, Uhum. para poder trabalhar com esporte e, mais especificamente, com futebol e cobrir o Vasco da Gama. Eu sou um Olha, torcedor cara. muito apaixonado do Vasco, Uhum. exatamente. Por detalhe, eu acabei não entrando na época, eu tinha prestado para a FRJ, e acabei não entrando para comunicação na FRJ. E para o outro ano, assim, a gente estava numa situação um pouco apertada. Eu falei, bom, eu não tenho condições de pegar um ano aqui de novo para poder estudar 100% focado já em um pré-vestibular. Estava trabalhando ali também Aham. e eu falei, bom, vamos ver o que vai acontecer. Começou o outro ano, isso aí foi no ano de 2000, e aí no início do Certo. ano eu já tinha ali uma proficiência com tecnologia e tal. E eu Uhum. lembro que eu e um primo meu chamado Rafael, a gente foi fazer uma. A gente viu que tinha um curso no Senai, cara. Sim. Não sei se a galera conhece o Senai, mas o Senai é responsável por formação técnica de muitos profissionais no Com Brasil. certeza. E lá tinha um curso de montagem e manutenção de computadores. Certo. Então, era um curso de aproximadamente 4 meses, bem intenso. Eu lembro que a gente ia para o Aham. Senai 3 vezes por semana, era toda a tarde. Era durante a tarde, 3 vezes por semana e durante 4 meses. Então, você aprende Olha. de tudo ali, assim, efetivamente desmontar o computador no detalhe, montar N Uhum. configurações diferentes. Isso era em 2000. Então, eu lembro ainda que o Windows 98 ainda era muito utilizado. O Windows Sim. 2000 estava saindo, tinha pré-sido lançado. Aham. E com isso, assim, eu lembro que fiz no primeiro semestre esse curso, e começou ali em fevereiro, por aí, assim, janeiro ou fevereiro. E eu lembro Aham. que esse curso me proporcionou começar a ter os meus primeiros clientes de manutenção de computador, efetivamente, sabe? Sim, sim. E isso me proporcionou uma grana ali recorrente que me deu a possibilidade de para o segundo semestre, fazer minha matrícula na faculdade. Na época eu fiz a faculdade aqui na Estácio, no Rio de Janeiro, e Uhum. fiz no curso da tarde. Por quê? O curso da tarde era o que tinha
a mensalidade mais barata. Entendi. Então, eu consegui entrar, fiz vestibular, passei, comecei o meu primeiro semestre de faculdade ali no segundo semestre de 2000 e fui fazendo ali, trabalhando com a minha tia, trabalhando, fazendo montagem e manutenção de computadores, indo para a faculdade, Uhum. até quando, no início de 2002, eu estava já ali fiz primeiro, segundo, terceiro, no início do meu quarto período eu consegui um estágio, né, numa empresa de engenharia, já na área de TI. Então, como eu já tinha essa Desculpa, experiência qual que era o como curso, Bruno? de curso de sistemas da informação, né? Curso Sistemas de de análise de informação. sistemas, Eu também fiz esse exatamente. curso, cara. Mas Também vai fez, lá. né? Legal. Sim. É, o curso clássico ali de analista de sistemas ali no início dos anos Uhum. 2000. Então, eu consegui estágio ali já no início de 2002. Eu estava já indo para o meu quarto período. E aí isso me Sim. proporcionou já uma bolsa de estágio. Era assim, era estágio, mas eu trabalhava de 8 às 5, né? Uhum. Era para cuidar da rede interna da companhia, Sim. cuidar do servidor, da manutenção dos computadores também, fazer a manutenção preventiva dos mesmos. E isso Uhum. me proporcionou uma bolsa de estágio que fez eu poder migrar para o curso da noite e aí, naturalmente, trabalhar durante o dia, já focado em TI. Depois disso, eu fiquei ali um tempo, fiquei mais ou menos um ano e meio, não, um ano e meio, e fui para uma outra empresa chamada Autômatos. Essa sim foi uma empresa que me deu muita bagagem. Por quê? Apesar de eu ter ido para lá ainda no período de estágio, fiz Uhum. ali 6 meses de estágio, logo depois fui contratado, mas a Automats era uma empresa muito disruptiva para a época. Por quê? Ela tinha, ela desenvolvia agentes de inventário de computadores, tanto de Sim. desktop, quanto de servidores, quanto de dispositivos de rede. Uhum. E lá eu tive a oportunidade de trabalhar com diversos sistemas operacionais diferentes. Então, para servidores, trabalhei com Linux, AIX, na época Solaris, Uhum. True 64, servidores Windows também, Fantástico. desktops, enfim. E fui trabalhar no primeiro momento na equipe na época a gente chamava de Custom Care, ou seja, a equipe de suporte do produto mesmo. Sim. E isso me deu a oportunidade também de passar a gente a gente fazia muito deploy, né, do produto. Então, por exemplo, na época nós tínhamos grandes clientes, tipo Telemar, Uhum. Vivo, Itaú, que eram Legal. empresas que tinham, ainda na época, muito dos desktops, né, que tinham parques com 10, 15 mil desktops no Brasil Caramba, e cara. parque com mais de 2.000 servidores, por exemplo. Então, a gente trabalhava muito dando suporte ao produto e fazendo os deploys também. Sim. Isso me deu uma proximidade muito, como eu fazia um suporte já do produto mais alto nível, vamos dizer assim, eu tinha uma proximidade muito grande com o time de desenvolvimento. Então, ali eu pude aprender perto de desenvolvedores muito feras, Uhum. como que a gente depurava problemas de sistemas operacionais. Legal. Foi muito legal aquela época. Depois eu acabei migrando, eu sempre tive uma proficiência muito bacana com bancos de dados. Uhum. Depois de algum tempo ali trabalhando, entrei como estagiário, fui analista de suporte do Legal. produto, fui coordenador, cheguei a ser gerente de operações, cuidava de suporte do produto e também da nossa infraestrutura do produto também, né? Todos os servidores, os bancos de dados, eu era responsável por essa área. E Sim. aí eu quis migrar de uma área de atendimento e suporte para uma área de desenvolvimento. Meu antigo chefe, um dos mentores, dois grandes mentores lá nessa companhia, que foi o Alberto Cairo e o Michel Esber. E o Michel, na época, estava já como gerente de desenvolvimento. Uhum. E ele falou: Ó, tem uma vaga aqui para área de banco de dados. Pô, você já manja para caramba de banco de dados, vem para cá que você se desenvolve Sim. mais aqui. E aí, quando eu fui para desenvolvimento em banco de dados, eu mergulhei na área de banco de dados e aprendi todas as técnicas possíveis de banco de dados, né? Porque a gente trabalhava muito com DB2, PostgreSQL na época. Mas isso foi na mesma Então, empresa, Bruno? isso na Autômatos mesmo, ainda na Aham. Autômatos. Eu fiquei na Autômatos de 2004 a 2016, foram 12 anos lá. Caramba. E então lá dentro, como DBA, eu tive a oportunidade de aprender. Como a gente não tinha muitos recursos computacionais e a Uhum. galera de desenvolvimento desenvolvia programas muito, 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 muito bons, a gente tinha que dar também performance na parte de banco de dados.
Sim. Então, aprendi a desenvolver naturalmente triggers, store procedures, Uhum. views, modelagem de dados, Incrível. como que você faz a reinsert, batch insert. Então, trabalhar com aplicações em C++ e Java como Bacana. clientes do banco de dados que a gente suportava. E isso me deu uma proficiência muito, muito, muito boa na parte de performance em banco de dados. Uhum. Uhum. Acabei ficando como DBA lá, depois acabei assumindo a área de DBA, como DBA principal da companhia, a partir ali de 2004, depois fiquei nessa área de Customer Care por uns 2 anos e meio, fiquei ali, assumi ali por 2007 até quando eu saí, em 2016, Certo. então foi bastante tempo. Depois que eu saí da Autômatos, eu fui trabalhar na, hoje chamada Núclea, que é a antiga CIP, Câmara Interbancária de Pagamentos. Fui para trabalhar na área de bancos, né? A CIP era um banco dos bancos. Uhum. E lá fui também trabalhar como especialista banco de dados, mas fui trabalhar com a área de operações. Eu era do time core de sustentação de banco de dados, né? Então tinha o nível 1 de Suporte, primeiro atendimento. backup. Exatamente. Tinha a primeiro nível de atendimento e nós éramos uma equipe de 4 pessoas ali especialistas em bancos de dados. E aí eu fui trabalhar com uma operação pesada de banco Uhum. de dados em banco. Então, passar a trabalhar em regime de plantões, stand-by. Eram 7 grandes sistemas que a gente suportava lá, operação super crítica. O principal, na época, o principal sistema que a gente suportava lá era o que a gente chamava de PCR, que era o sistema que concentrava todos os boletos gerada por todas as IFs, né? Todos Uhum. os bancos do Brasil concentrava num sistema da CIP de validação de boleto. Que massa. Então, era um sistema super crítico. Os bancos de dados que a gente tinha eram 2 bancos de dados, era um cluster com duas torres com 4 servidores de banco de dados em cada lado, no master, Uhum. 4 servidores no master e mais 4 servidores. Então era o DB2 Pure Scale na época. Então foi muito, aprendi muito. Foram 2 anos lá de muito, muito, muito aprendizado. Bruno, e volta só um ponto aqui antes de você avançar, cara. Uhum. Na Autômatos. Automatus, você era DBA, tinha um database específico ou você trabalhava com qualquer banco? Não, lá o core do produto era em DB2. DB2, Tanto que IBM, né? IBM DB2, exatamente. Os DBAs, IBM DB2 é tipo mosca branca, né? Não são muitos, tem por aí não. Sim. Até para as vagas que eu via depois, assim, primeiro tinham poucas vagas que tinham DB2, eram mais bancos mesmo, né, Uhum. que rodavam, tinha toda a suíte IBM rodando lá. E aí geralmente a IBM acabava embarcando o banco dela quando você tinha uma suíte lá com WebSphere, Sim. toda a suíte de produtos IBM, MQ para a parte de replicação de arquivos e tudo mais, e tinha o Sim, banco sim. DB2 também. E aí, quando eu fui para a CIP também era para suportar a operação toda em DB2 que eles tinham lá. Quando eu estava lá na CIP, já trabalhando lá 2 anos, eu falei assim, bom, e tem uma coisa interessante nesse meio tempo, cara. Em Uhum. 2015, um pouquinho antes de sair da Autômatos, eu fui, eu fui fazer parte da segunda turma de, de um MBA Big Data que tinha aqui no Rio de uma escola chamada, uma faculdade chamada Infinet. Ela é bem conhecida aí no Brasil, é Sim, uma sim, já ouvi faculdade de falar. tecnologia aqui. E eu comecei a segunda turma de Big Data lá na época, eu era um MBA, só que por Uhum. motivo de grana eu tive que parar. Fiz um primeiro semestre, o curso era de 2 anos, as aulas eram aos sábados. E aí Sim, eu tive que parar o curso, né? Fiz o primeiro semestre e tive que parar por falta de grana na época. Era um curso caro. Os MBAs estavam começando nas escolas de tecnologia, voltado em Big Data. aham, E quando eu terminei, quando eu tive que trancar o curso, né, eu falei, bom, assim que eu tiver com uma grana já mais tranquila, eu vou voltar ao MBA e fazer outro curso de Big Data. E eu pensei que eu tinha perdido a onda, cara, isso é interessante. Tanto que quando eu fui trabalhar na CIP, ali em
no meio de 2017, eu fiquei lá de junho de 2017 até junho de 2019. Uhum. Logo quando eu cheguei lá, em São Paulo, né? Eu trabalhava lá em São Paulo. Eu vi que a FIAP tinha um curso e me matriculei no Legal. curso da FIAP lá. Não estou fazendo propaganda da FIAP aqui não, tá, gente? Mas é interessante contar isso. Nesse meio tempo, trabalhando com a mesma coisa, eu já trabalhava já há muitos anos, né? Eu falei, não, eu quero... Eu acho que acho que eu preciso dar uma pivotada aqui em tudo que eu estou fazendo nesse período. E aí comecei a fazer o curso na FIAP do MBA de Big Data lá na época, fui da turma 32. Legal. E eu pensei que eu tinha perdido a onda, cara. Olha só que interessante, né? Falei, pô, em 2015, se eu tivesse terminado o curso e tal, estaria não. Eu lembro que as primeiras vagas estavam começando a acontecer, assim, de engenheiro de dados e tal. Sim, sim. Mas fui lá, fiz o curso da FIAP, o curso era de um ano, e foi um curso bem maneiro, bem legal. Eram 2 vezes na semana presencial e mais alguns sábados, o que acabou, da ementa toda, a gente rodava em um ano. Terminado isso, logo quando eu terminei o curso, Uhum. estou na CIP ainda, surgiu uma vaga de engenheiro de dados aqui no Rio de Janeiro, uma empresa Legal. acaba a empresa que eu estou hoje. Então, bom, era uma coisa que eu queria trabalhar, eu já fazia a mesma coisa há muito tempo, e eu falei, bom, acho que é a hora de poder pivotar e seguir uma área que vai aliar muita da minha experiência, né, mas trabalhando muito com ambiente on-premise e agora trabalhando na nuvem, na época já com a oportunidade de trabalhar com a AWS e tudo mais, e numa equipe de dados que estava começando. Sim. Então, foi aí quando eu mudei, vim para a empresa que eu estou hoje, e isso em 2019, cara. Então já tem 5 anos que estamos nessa jornada aí. Entrando como engenheiro de dados na época e depois fui galgando até chegar na posição que eu estou agora, que é head de engenharia de dados. Que legal, cara. Que história bacana. Eu achei muito interessante você falar, porque eu tive uma trajetória, Bruno, muito parecida com a sua. Eu também fui técnico de informática, depois eu fiz faculdade de sistemas de informação, olha que interessante. Aí eu virei DBA Oracle, fui trabalhar muito com Oracle, então eu trabalhei aí cerca de 7, 8 anos direto, só como DBA. E aí depois a mudança foi aí. Eu envolvi no mestrado para fazer. Eu encantei com essa área de ciência de dados, na época era mineração de dados, né? E encantei com essa época, esse assunto Data mining, né? e isso, data mining, na faculdade, na universidade aqui na UFMG. Me encantei, comecei a fazer as disciplinas isoladas, etc. E aí comecei a trabalhar com análise de dados, ciência de dados, data mining na época. E depois, num squad, num cliente, precisou de alguém para tocar a parte de engenharia, eu acabei indo para engenharia e fiquei assim, sabe? Porque não tinha um engenheiro de dados na squad, eu fui fazer esse trabalho e eu já, por ter esse, como você falou, esse background de DBA, de Linux, de rede, etc., eu já falo, pô, acho que é um caminho legal também. E aí, gostei. Então, olha como que é bacana, né? Assim, eu falo, cara, que eu não sei se você concorda comigo, mas assim, essa área de infraestrutura e banco de dados, ela dá muito insight, dá muito, é um background muito bom para quem quer ser engenheiro de dados, né? Exato. É, tem as coisas são interessantes, os caminhos que você vai percorrendo na vida e como isso Uhum, vai te dando uma boa base, né, para aquilo. Eu lembro quando eu fui trabalhar na CIP, por ter trabalhado muito tempo performando, escovando bit em ambientes de dados, né, em ambientes de banco de dados como DBA, desenvolvedor. Então, eu lembro quando eu cheguei lá, mesmo sendo DBA de sustentação, né, de uhum, sistemas que já estavam construídos, eu lembro que eu ficava nos servidores lá acompanhando os jobs, então eu uhum, conseguia entrar no detalhe do job e conseguia ver naturalmente, né, tudo que estava sendo executado lá. sim, Aí eu falei, bom, isso aqui dá para ser melhorado, pô, você pode mudar essa query, executar dessa maneira. Eu pegava as queries, via plano de execução e tudo mais. aham, Aí eu lembro que às vezes eu tava, bom, amanhã eu vou lá. Aí, ou no mesmo dia, né, o job tava rodando durante o dia lá enquanto o mercado tava aberto. Aí eu ia lá, pô, quem cuida do sistema tal? sim, Ah, é aquela equipe lá. Aí eu ia lá, pô, tava olhando o job XYZ que tava rodando e eu vi isso aqui. Aí levava o computador, o notebook lá, mostrava. Pô, acho que se você fizer isso, fizer aquilo, você vai ganhar ganho de performance pelo menos aqui de uns, sei lá, 20, 30%. Se você uhum, executa isso aqui, essa query, não sei quantas vezes, o job que, sei lá, que demora 17 minutos para terminar hoje, provavelmente vai terminar em 3 ou 4.
Então, isso me Massa. deu um background muito bom de poder fazer isso, né? Você, pô, o tipo de operação que você está fazendo aqui é intensivo em CPU ou é intensivo em memória? Isso também, lá na época da Autômatos, né? Quando a gente cuidava muito, a gente tinha uma parte lá que era de capacity planning, né? Então, Uhum. você podia emular servidores que teriam jobs de execução do tipo intensivo em CPU, intensivo em memória. Então, isso me deu uma base também para hoje, quando a gente está determina um tipo de cluster, quando a gente vai rodar os jobs que a gente precisa rodar dentro do nosso pipeline. Ó, Sim. esse aqui é um job simplesmente de transição de dados, de pipeline de dados. Eu não estou fazendo nenhum tipo de agregação em cima disso. Então, isso aqui é intensivo em CPU, cara. Eu não estou fazendo nenhum tipo de conta aqui. Você Uhum. precisa ali do paralelismo do número de costas que você tem para você executar isso mais rápido. Se Uhum. você está executando jobs que, sei lá, jobs executando pelo DBT, que você vai levar esse dado para a memória, vai fazer cruzamento das informações, vai gerar algum tipo de indicador, isso aqui é muito mais intensivo em memória do que em CPU. Então, Uhum. vamos configurar um cluster de um outro tipo. Então, são coisas que vão dando background para a gente ao longo do tempo e que hoje nos Com permitem certeza. ter uma, vamos dizer assim, um leque, né, de experiência que você consegue aplicar conforme as coisas vão aparecendo. Sem dúvida, cara, eu concordo plenamente. Brunão, eu lembro que, na verdade, hoje, como você mesmo colocou, você hoje é head de engenharia de dados, né? Olhando para essa cadeira de liderança, né, que você está hoje, não foi do dia para a noite que você chegou lá, eu sei disso, né? Você foi especialista, entrou como engenheiro e se tornou um líder com uma evolução natural aí da carreira, né? Me fala uma coisa, quais foram, sim, qual, na sua opinião, quais as principais habilidades que um especialista de dados precisa desenvolver para evoluir para uma posição de liderança como a sua? Olha, quando você chega a uma posição de especialista, né, naturalmente você vai galgando experiência com relação a isso, mas algumas chaves precisam ser viradas. Então, Uhum, acho que o primeiro ponto, você tem já um background técnico, então hard skill, naturalmente é um pré-requisito importante. Mas quando você olha para a parte de gestão, você vai estar à frente de uma liderança de um time, e principalmente técnico, você precisa ter, os seus soft skills precisam ser mais desenvolvidos para que você consiga desenvolver bem esse papel. Então, acho que eu lembro de uma das primeiras migrações que a gente teve aqui, eu já no papel de líder da engenharia de dados, já liderando outros engenheiros de dados, a gente teve uma migração de uma conta específica nossa aqui, que uhum, estava na região de São Paulo e a gente estava migrando ela lá para os Estados Unidos. sim, A gente teve um ganho natural de billing bem interessante, então a gente precisava fazer essa migração. Então eu uhum, lembro que a gente tinha uma janela de migração e durante essa janela, naturalmente, apesar de a gente ter feito um plano de GBUD detalhado, as coisas vão acontecendo ali, né? Então eu lembro que a gente tinha algum problema de rota que a gente não uhum, conseguia, a gente não estava conseguindo entender o porquê que não estava chegando, a gente não estava conseguindo chegar num source um determinado banco de dados. E aí eu lembro que, bom, vamos subir uma EC2 aqui com Linux, vamos uhum, colocar ela dentro da rede, vamos tentar rodar um traceroute aqui para tentar entender onde que o pacote está parando, para a gente tentar ver por que a rota não está chegando lá. certo, Enfim, teve algumas ações e alguns direcionamentos que foi dando para o time, né? E depois, quando a gente conseguiu resolver tudo, conseguiu migrar tudo, graças a Deus. E aí depois fui fazer uma retro com o time do que a gente, como a gente uhum, tinha feito a migração, cada um tinha achado. E um dos primeiros feedbacks que eu tive já na posição é que um engenheiro que trabalha com a gente até hoje, ele disse, pô, eu gostei muito que você ficou com a gente durante toda a execução, você simplesmente não deu a demanda, sumiu e depois voltou. E aham, durante o processo você foi orientando, colocou coisas pertinentes durante o processo, né? Então, uhum, falei, bom, eu acho que o trabalho aqui está funcionando legal. Então, você ter soft skills para poder identificar bem quando você precisa atuar ou quando você tem que dar uma liberdade para o time poder legal, fazer uma atuação bacana. Para cargos em que você é líder de um time que tem
um background técnico, né? Então, isso ajuda bastante, Aham. porque na hora que você entra numa discussão, mesmo que você libere o time para poder discutir entre eles, mas você conseguir ponderar, conseguir falar, e se a gente pensasse dessa outra Sim. maneira? Você pensou naquele detalhe do produto A, B, ele tem essa limitação comparado com o outro. Uhum. Então, isso não se aplica a todas as lideranças. Às vezes tem Uhum. uma liderança que pode ser menos técnico, né? Sim. Mas o soft skill de você conseguir identificar bem as pessoas que podem colaborar dentro daquela, permear bem no que cada uma pode fazer melhor, eu acho que é um ponto bastante interessante de você se tornar um líder de uma equipe, no meu caso aqui, de uma equipe de engenharia de dados. Então, acho que são pontos Uhum. importantes de desenvolvimento e você conseguir ir identificando isso ao longo do tempo. Maravilha, cara. E me fala, quais foram os maiores desafios para você que você encontrou no momento de transitar desse papel mais técnico para uma cadeira mais de gestão e liderança? Legal. Teve um ponto que eu sempre lembro que quando eu recebi o convite para poder ser o head da área, eu era coordenador, mas eu ainda tinha intensivo nas tasks dentro do Gira, né? Então, era coordenador da galera, mas, cara, tinha tarefa, pode mandar tarefa que eu estou executando, ainda está muito no operacional. Uhum. Então, eu lembro assim, quando a gente foi montando a estrutura da diretoria de dados, a gente foi acoplando, a AFA foi comprando várias empresas, e naturalmente as empresas tinham uma estrutura de dados ali já montada, umas mais maduras, outras menos, Uhum. mas o time foi crescendo naturalmente, né? Sim. Eu lembro que minha diretora, na época, ela, não, beleza, fechou. Eu lembro que a gente começou numa sexta-feira, quando começou segunda-feira, minha agenda já estava tomada de um monte de reunião que ela foi mandando para mim, já na cadeira de liderança, de fazer Certo. alinhamento, de conversar com as áreas, né? E aí eu lembro que a gente foi fazer a planning e eu falei, não, pode deixar a tarefa para mim aí que eu vou executar, né? Aham. Medo engano. Então, fui tomando. Teve uma mudança de chave muito clara de sair do operacional e ir mais para o estratégico, mas eu Uhum. ainda, como bom técnico especialista, não, eu vou executar o que eu preciso fazer. Então, eu lembro que a gente fechava. Nossas sprints eram semanais na época, e a gente determinava as tarefas na segunda, era de segunda a segunda, até segunda Certo. de manhã, e na meio-dia a gente fechava a sprint e tal para poder iniciar outra. Uhum. Então, eu lembro que eu terminei a minha tarefa, deixei uma tarefa para mim. Terminei minha tarefa sexta-feira à tarde. Eu falei, não, terminei minha tarefa, beleza, não fiquei devendo nada. Fechou tua semana. Brunão, você vai continuar? Não, continua, pode deixar. Aí, semana foi, começava a trabalhar, o pessoal tinha que ir para algum lugar, o pessoal me interrompia, pedia ajuda e tal. Aí trabalhei no sábado. Falei, não, consegui entregar. Na terceira semana, mesma coisa, trabalhei sábado e domingo. Quando chegou no domingo, à tarde que eu terminei, eu falei, não, realmente não tô dando, porque o time está descansando e eu estou trabalhando sábado e domingo porque É. eu me comprometi. Então quer dizer o quê? Que as minhas novas atribuições já estavam tomadas do meu tempo, nos meus dias de trabalho normal, eu estava trabalhando já final de semana, ou seja, estava extrapolando o que eu deveria fazer. Então eu falei, bom, aqui é um ponto-chave Sim. que eu identifiquei a mudança de uma atuação mais operacional para uma operação mais estratégica. Operar o time de uma forma mais, junto com o time de uma forma mais estratégica, sabe? E um outro ponto também interessante foi que Uhum. eu cheguei a ter 13 diretos durante esse processo de aumento da equipe, né? Hoje a gente tem, contando comigo, são 18 engenheiros de dados aqui. Eu Você cheguei a tá ter doido. 13 diretos comigo. Nossa, Então, muita gente. tinha desde o engenheiro júnior, que estava no começo de carreira, Aham. até engenheiro especialista, que a gente já tinha aqui. Então, eu lembro também de um momento muito específico, Uhum. no qual a minha diretora, ela chegou e falou assim, então, precisamos entregar o orçamento da engenharia de dados olhando o ano que vem. Então, assim, era uma coisa que você precisava olhar o orçamento, as linhas, ver quanto você vai crescer,
projetos estratégicos da área e tudo mais. E, Uhum. ao mesmo tempo, eu tinha um engenheiro que estava iniciando, pedindo para eu poder entrar numa conferência com ele, porque ele estava com uma dificuldade à época de poder de resolver uma função Python. Entendi. Então, eu falei assim, caramba, olha a disparidade, né, de coisas que eu tenho que cobrir, Uhum. tendo 13 pessoas comigo. Então, e olhando o ambiente na época, a gente começou a crescer muito. Eu falei assim, Uhum. bom, a gente precisa dar uma seniorizada no time aqui, porque, cara, problemas acontecem e eles vão acontecer, e a gente precisa estar preparado quando isso acontecer de fato. Exato. Então, o que que eu fiz? Eu pedi na época, a minha diretora falar assim, eu falei com ela, bom, a gente precisa seniorizar o time por esse motivo, esse motivo, esse motivo, esse motivo, esse motivo, esse motivo. Uhum. Então, ela foi super parceira na época, conseguiu budget e a gente conseguiu, naquele momento, trazer, começar a montar uma média liderança aqui para o time. Legal. Então, eu lembro que a gente estava na pandemia, cara, e, cara, a pandemia era aquela loucura, né? Você trabalhava, acordava, Aham. trabalhava dentro de casa, às vezes você nem saía de casa e dormia, você ficava 24 horas no mesmo lugar. É. Aquilo foi me dando uma agonia, academia fechada, essas coisas assim. Aí eu Aham. falei, eu não aguento, vou andar pelo condomínio. Então eu lembro que eu descia e ficava andando no condomínio igual um doido no estacionamento, assim, durante uma hora, para um lado e para o outro, para poder pegar ar puro, enfim, poder sair um pouco daquela do que a gente estava vivendo dentro de casa, Aquele né? confinamento ali, né, Bruno? Aquele confinamento. E aí, muitos desses coordenadores, especialistas, depois eu trouxe para poder. Então, o que que eu fiz? Eu montei uma média liderança, a gente já tinha algumas squads definidas. Então, eu trouxe Uhum. três coordenadores Uhum. de engenharia de dados. Na verdade, dois, eu acabei promovendo um depois. Eu precisava de um especialista para deixar focado em infraestrutura, segurança, FinOps, gestão de acesso, esse tipo de coisa. Uhum. E eu precisava de um desenvolvedor na época para poder trabalhar com a gente, porque a gente estava já com algumas frentes de desenvolvimento em API aqui. Então eu lembro que conforme eu ia encontrando as pessoas, pô, eu ia conversando com as pessoas, essa é uma pessoa legal para poder trabalhar com a gente. Eu lembro que eu descia, falava, pô, posso te ligar aí agora? Não, pode sim. Então Uhum. eu lembro que eu começava a caminhar e começava a falar com a pessoa. Cara, a gente está fazendo um trabalho bacana, não sei o quê. Então eu ficava assim, uns 40 minutos falando sem parar, de tão empolgado que eu estava. No final, as pessoas falam, não, não, tá bom, tá bom, eu vou trabalhar com você, eu vou trabalhar com você. Não era bem exatamente isso, mas é, eu consegui trazer muita gente legal para poder trabalhar com o time durante a pandemia e durante esse processo. Eu lembro muito bem disso, sabe? Legal, cara. E então a gente conseguiu seniorizar o time, criamos médias lideranças, e isso fez com que a gente pudesse escalar o time como um todo, deixar pessoas Uhum. focadas em unidades de negócio específica do negócio da AFA, que é grande, Sim. e naturalmente a gente conseguiu ter especialistas em cada unidade de negócio aqui, e eles reportando para mim e eu olhando a parte estratégica com eles. Então, foram dois pontos bem marcantes ali nessa migração para o head de área, enfim, responsável pela engenharia de dados aqui da AFIA. Muito bom, cara. É um time grande, né? Hoje vocês estão com. Só engenharia de dados são 18 pessoas? 18 pessoas contando comigo. Eu gosto sempre de me contar, né? Eu estou gestor, mas eu sou engenheiro de dados. Eu sempre falo o seguinte, Uhum. pô, cara, acabou esse negócio de engenharia de dados. Ó, engenharia de dados acabou. Não tem mais nada de engenharia de dados. Acabou isso tudo. Vamos voltar de... Beleza, não tem problema nenhum. Boto minha mochila nas costas, vou voltar a ser DBA. DBA me deu muita coisa na minha vida. Primeiro Uhum. apartamento, pagou meu carro, escola da minha filha, me deu muitas coisas e eu gosto muito dessa área. Estou gestor, mas eu sou um DBA de corpo e alma. Uhum. Então, eu gosto de ressaltar isso, sabe? A veia técnica ainda roda bastante aqui comigo. Que massa, cara. É um time muito grande, mas obrigatoriamente você teve que seniorizar o time para poder assumir uma cadeira mais estratégica, né? De gestor. Exatamente. Faz todo sentido. Bruno, me fala uma coisa, cara. Na sua visão, qual que é a diferença entre ser um chefe, né, e ser um líder? E como que isso influencia a gestão das equipes de dados na sua visão? Bom,
acho que a diferença de chefe líder, principalmente, é quando as pessoas enxergam em você um Uhum, direcionamento muito claro para onde a gente está indo, né? Como é que legal. você faz isso estando numa área técnica, conseguindo traduzir isso para o seu time? Bom, primeiro você precisa estar muito próximo dos stakeholders da companhia, quem estão olhando para a estratégia da companhia como um todo. Uhum, E através do que você consegue identificar, né, do que essa liderança mostra para você de que é o futuro da companhia, você dá suporte como área de dados para que aqueles objetivos sejam alcançados, naturalmente. Então legal. você precisa ter esse olhar bem apurado para que você consiga fazer. Naturalmente, a área de dados ela está muito em função das áreas de produto, por exemplo, ou das áreas clientes, sendo ela desde uma área corporativa, uma área de Uhum, marketing, uma área do financeiro, áreas de produtos digitais. Aqui na AFIA, a gente atende como área de dados, de engenharia de dados, a gente tem uma atuação cross, então a gente está desde a graduação, que é uma uhum, parte muito forte do negócio da AFIA, que graduação focada em medicina, certo. e até em soluções digitais que vão ajudando o médico pós-formatura dele. Então, preparatório para residência. Se o médico quer fazer uma pós-graduação, se o médico vai montar Uhum, consultório, se o médico é um médico plantonista e está tomando decisões ali no beira-leito, se o médico está montando o seu consultório, se ele tem uma clínica maior, certo. a AFIA tem soluções para o médico para toda a jornada dele aqui. Legal. Então, quando você tem esse olhar estratégico e consegue entender que, bom, por exemplo, a nossa estrutura hoje, por exemplo, não, a gente precisa escalar uma determinada parte da nossa infraestrutura, precisa fazer uma alteração para poder criar escalabilidade. Então, Uhum, você conseguir trazer isso para o time, fazer rodadas de brainstorming bastante inclusivo, todo o time consiga participar junto com você, dando ideias, colocando pontos, o que é melhor para esse caso, o que é melhor para o outro caso, e você colocar isso de uma forma inclusiva para que todo mundo possa participar naturalmente, né? legal. E então isso dá uma sensação, isso dá um olhar de liderança e não de chefia, vamos dizer assim, Uhum, né? uhum, Você engaja o time para que eles junto com você enxerguem muito que legal. aquilo ali faz bastante sentido e naturalmente te apoiem na execução daquele projeto, por exemplo. Porque, Boa. Rodrigão, no limite, como heads de área, Uhum, quem faz as coisas acontecerem é o time, efetivamente, né? Se as exatamente. pessoas não estiverem aqui, nada faz sentido, É, né? Uma companhia do tamanho da AFA, ela é feita por pessoas. com Se não certeza. tiver as pessoas, são prédios, paredes, cadeiras vazias. Então, é importante que todo mundo consiga enxergar que os projetos, as demandas fazem sentido para Uhum, direcionar a companhia para melhores resultados sempre, né? Então, acho que a liderança parte muito daí, você conseguir engajar o time, conseguir valorizar o time, conseguir colocar infraestrutura, conseguir colocar tecnologias de ponta para que eles trabalhem, sempre tem coisas novas para eles poderem fazer. Natural, a gente sabe que ao longo do tempo você acaba fazendo mais do mesmo, mas de sim. tempos em tempos a gente se reinventar. Pô, vamos testar um produto novo, vamos fazer uma substituição. O que é melhor? O que a gente ganha com relação a isso aqui? Então, isso mantém o time bastante engajado e eu acho que consegue enxergar em você uma liderança de fato e que está junto com o time para o que der e vier. Boa, cara. Excelente. É muita inspiração, né? Eu Uhum. vejo que, na minha visão, acho que a palavra que define um líder, uma das, obviamente, é inspirar. Acho que o líder bom é aquele líder que inspira, que as pessoas olham e falam, cara, eu faço porque eu admiro essa pessoa, né? Isso é muito legal. Cara, eu converso com muita gente, Bruno, e muito engenheiro de dados, cientista, analista, muita gente. E assim, sempre nessas rodas de conversa, entra um aspecto assim, putz, eu não tô motivado porque, cara, os prazos das demandas que chegam para mim são absurdos, né? Rola muito esse tipo de conversa. Ou
putz, a companhia coloca muita pressão para entregar algo e tudo, as pessoas têm, enfim, tem esse lado da pessoa sofrer algum tipo de se sentir muito pressionada, ela tem um burnout, alguma coisa nesse sentido, né? Verdade. Como você motiva, cara, a sua equipe em meio a desafios complexos? Porque trabalhar com engenharia de dados, a gente sabe que não é brincadeira, não é nada Não, muito simples, sempre é muito complicado, sempre tem uma coisinha ou outra que é difícil estimar um prazo, é difícil estimar uma entrega, às vezes as pessoas se esforçam, mas não sai como esperado, né? Como que você motiva o pessoal a meio a esses desafios complexos, prazos apertados e projetos tecnicamente difíceis? Você tem uma forma, até porque você já teve do outro lado, né? Isso é legal. é importante. Acho que, principalmente quando a gente está falando de prazos, né, e você está fazendo gerenciamento de expectativas junto ao seu cliente, é importante que o seu cliente tenha uma noção exata das coisas que ele está pedindo e se isso está ligado à estratégia da companhia. Isso Uhum. é um fator importantíssimo. Então, se a sua companhia que você está trabalhando, sei lá, se ela tem OKRs, por exemplo, se ela tem um objetivo a seguir, Sim. e você tem muitas solicitações chegando a você, e naturalmente os recursos são finitos, é importante que essa interlocução seja muito clara no sentido, ó, pessoal, nós temos X demandas aqui. Vamos identificar juntos o que que gira um ponteiro para a companhia atingir resultados melhores aqui, sendo Uhum. ela market share, sendo ela financeiro. Então, é importante que os seus clientes tenham um alinhamento muito claro com Sim. você, com relação a quais demandas a gente vai atacar primeiro. E você precisa também ser muito honesto. Tipo, ó, Aham. a gente tem recursos limitados aqui de execução, a gente tem X pontos por sprint, eu consigo te provar por A mais B que isso aqui vai demorar tantos dias para poder fazer. Uhum. E aí, botar para eles assim, o que que a gente pode chegar num acordo de fazer primeiro aqui, efetivamente. Então, acho que esse é um ponto importante. Primeiro, você tem um alinhamento muito claro com os seus clientes. Legal. Segundo, né, você fomentar a colaboração. Aham. O nosso time aqui é muito colaborativo. A gente costuma dizer que ninguém fica para trás. Então, os engenheiros, o time de dados como um todo, a gente tem cerimônias já além das deles, além das cerimônias que a gente chama, tem uma cerimônia muito legal aqui que a gente chama de Data Innovation, é Aham. que mensalmente a gente traz um case ou de uma solução bacana que a gente integrou, ou de, sei lá, uma melhoria de performance que a gente teve fazendo alteração do código de A para B. Sim. Então, isso, a gente tem uma troca de informação aqui muito grande. E Bacana. quando a gente encontra uma situação em que você não consegue avançar por algum motivo em algo que você está trabalhando, o time se ajuda muito, sabe? Não, vamos entrar junto aqui numa, numa conferência junto, vamos colocar o código aí, vamos abrir e vamos ver o que a gente consegue fazer. Sim. Então, fomentar a colaboração do time é fundamental. O que a gente costuma falar aqui também é que existe uma cultura aqui que a gente todos se chamam de mestres e mestras. Legal. Desde o estagiário Aham. até, sei lá, o diretor, a gente chama um ou outro de mestre ou mestra. Por quê? Você sempre tem alguma coisa para poder ensinar, Sem Rodrigo. dúvida. Uhum. Eu posso ser estagiário, mas eu posso, de repente, eu não consigo ensinar alguma coisa de um hard skill técnico, mas eu tenho Uhum. uma experiência de vida que eu passei e que, pô, eu posso compartilhar com você e que, pô, eu nunca passei por isso, nunca pensei dessa maneira. Legal. Então, isso é uma cultura muito forte que a gente tem aqui, nós somos sempre mestres. E aí você pode colocar isso num contexto mais técnico ou no contexto Uhum. pessoal. Então, fomente a colaboração do seu time. Cada pessoa que chegar dentro do seu time vai ver que aquele tijolo de colaboração já está tão enraizado no time que quando ele colocar tijolinho dele no muro também, a colaboração também já vai estar enraizada dentro dele. Então, todo mundo vai construir um muro super forte de colaboração para todo o time. Então, são pontos que eu considero bastante importantes e que dão base, assim, quando a gente tem situações mais complexas, de manter o Uhum. time unido e a gente conseguir sair do outro lado.
Que massa, cara. Putz, uma aula. Que legal. Muito legal. Brunão, me fala uma coisa, cara. Assim, olhando assim para futuro, né? Eu sei que é difícil falar de futuro no momento que a gente vive aí de tecnologia, tudo muito rápido. Uhum. Mas pensando um pouco no futuro, assim, na sua visão, quais são as principais tendências para o futuro da engenharia de dados e como elas impactarão, talvez, a liderança nessa área? Olha, a gente está para iniciar um projeto Uhum, aqui nosso, de simplificação da nossa infraestrutura. Lembra, a AFIA, ela é uma empresa de educação, ela foi criada em 2019, abriu capital na Nasdaq. A partir uhum. de 20 começou a comprar uma série de empresas para poder aumentar o portfólio dela digital. E foram 12 empresas compradas, cara. Você imagina. 12 Que empresas, isso. culturas diferentes, você conseguir ajustar tudo isso. E a gente, naturalmente, foi aumentando a nossa infraestrutura para poder suportar isso. Hoje, com o ambiente mais estabilizado, a gente consegue ver que consegue fazer coisas muito mais simples, sabe? Então, no ano que vem, a gente vai iniciar um projeto de simplificação da nossa infraestrutura e Uhum, que vai convergir bastante por a gente passar a utilizar uma plataforma de data engineering mais centralizada. Então, e o que vem embarcado com relação a isso, né? uhum, Pô, a gente já tem muita. Todo mundo fala muito aí de IA generativa, você está falando muito de agente de IA também. Vi uhum. recentemente um evento que você e seu irmão fizeram em São Paulo. Sim. Então a gente precisa, eu tenho falado com o time, a gente precisa ter posse dessas facilidades que os LLMs os agentes, e a generativa dão para a gente, né, Uhum, naturalmente. Que eu consiga automatizar de coisas que antes eu demandava um tempo X para poder executar e agora um LLM pode fazer por mim. legal. Naturalmente, existem fases de implementação. Primeira, você coloca um prompt para uma determinada situação que você tem, e você ainda vai ser um agente validador. Cara, isso faz Legal. sentido? Não faz? Então, a gente tem que tomar posse disso. Tornar o que é operacional mais automatizado. Acho que isso é um ponto Uhum, importante. E simplificação, cara. Eu acho que é muito fácil você fazer over-engineering para tudo que você uhum. faz na engenharia de dados. Pô, tô criando 1.000 camadas, tem 1.000 jobs, não sei o quê. Dá para você ser mais simples e entregar com qualidade. Então, a gente passou por uma fase de disrupção do que é as clouds públicas, como que você migra as coisas para lá. Você tem até um movimento hoje que a galera, tô saindo da cloud que está muito cara e vou fazer Sim, um ambiente híbrido e tal. Então, pode parecer até chovendo molhado, mas cuide bem do seu FinOps. isso. Entenda se você tem um desvio de 5% em algum componente seu e você entenda por que isso está acontecendo. Por quê? Isso te embasa, você tem um controle muito apurado do que está acontecendo na sua infraestrutura. Que legal. E, assim, for, como engenheiros de dados, né? Dependendo do ambiente que você tenha, você consegue implementar coisas open source bem bacanas, Uhum, mas se você está começando a escalar o seu ambiente e isso vira core efetivamente para o negócio, pense em você ter uma plataforma que te dê uma sustentação bacana. Se você tiver um problema, você consiga recorrer a efetivamente quem cuida daquilo ali. Sei lá, você não tá ficar refém de repente de uma fila de bugs que estão em algum Stack Overflow da vida e exato. você está com o seu ambiente parado com relação a isso, entendeu? Então, acho que o futuro é tornar as coisas mais simples, tomar Boa. posse do que a tecnologia te dá hoje para tornar o seu trabalho mais simples. Então, é o que eu vejo para a engenharia de dados. E a engenharia de dados continua. Você precisa ter uma curadoria boa do seu dado. Se entra dado bom, sai dado bom também. A gente às vezes pode falar mil Uhum, buzzwords aqui, mas você tem que continuar simples. A gente precisa legal. voltar um pouco mais à simplicidade, porque isso você cria uma base concreta para um negócio sustentável e completamente data-driven. Porra, cara, fantástico. Muito bom, Bruno. Excelente, excelente, cara. Eu concordo plenamente com essa visão de futuro sua, tá? Eu acho que a gente deixar
ter plataformas modernas e cada vez mais simples é a chave, e é complexo fazer isso. Uhum. Não é tão fácil como tanto parece, né? A tendência é a gente deixando aquilo. No fim do dia vira um Frankenstein se não tomar cuidado, né? Fica Exato, extremamente complexo, extremamente caro, e depois, né? Como é que faz? Então, acho que esse é um grande desafio. E FinOps, você comentou, eu acho que isso tem que virar uma cultura mesmo, né? Tem que exato. ser cultural, as pessoas têm que trabalhar pensando em custo, não só em custo, mas em ser eficiente, talvez, né? A palavra é essa. Uhum. Então, acho que nada mais atual ou nada que vai ser mais de ponta de futuro aí do que esses dois assuntos, na minha opinião, para engenharia, eu tô com você, tá? Muito bom mesmo. Gente, caminhando aqui pro fim, Brunão, quero agradecer, tá? Mais uma vez o seu tempo aqui, suas Eu que palavras, agradeço. as respostas, cara. Foi cada resposta uma aula que eu acho que a galera que estiver ouvindo, estiver assistindo isso aqui, pegar essas respostas suas aqui como um mantra, vai se dar bem, tá? Obrigado aí mais uma vez pelo seu tempo, sua disponibilidade, cara. Pô, eu que agradeço aí, Rodrigo. Valeu pelo convite. Sempre bom trocar ideia, falar de tecnologia, falar de engenharia de dados. Eu sou muito apaixonado por essa área. Sou Uhum, muito apaixonado por tecnologia. Chegar a ser um engenheiro de dados, líder de área, foi um caminho que foi percorrendo na carreira. Você vai fazendo um bom trabalho, as oportunidades vão aparecendo naturalmente. Então, eu sempre digo para o time aqui, quando a gente faz reuniões do time inteiro, uhum, a sua carreira, seus objetivos, as suas metas dependem diretamente de você. Se você não fizer, nada vai acontecer. exato. As oportunidades podem aparecerem e você não vai conseguir aproveitar. É, Pô, às vezes está passando um cometa ali, eu preciso entrar nesse cometa agora, Exato. porque talvez ele não vá passar aqui de novo. Então, esteja preparado para quando as coisas acontecerem, você chegar lá. E tentar ser uma pessoa melhor a cada dia que Boa, passa. boa. A gente, eu hoje estou tentando ser melhor do que eu fui ontem. Você vai Uhum, mudando um pouquinho, vai mudando aquele ponteiro, daqui a um tempo você vê que, pô, coisas que eu fazia no passado agora eu não estou fazendo mais. Você tentar ser um ser humano melhor, né? Porque tudo são pessoas, Rodrigo. exato. Você tem uma pluralidade de perfis que trabalham com você. Você está Sim, trabalhando com um conjunto de pessoas que chegam num objetivo junto com você também. Então, se você ser uma pessoa legal, uma pessoa do bem, uma pessoa que consegue construir boas relações, consegue dar oportunidade para outras pessoas crescerem, eu acho que é um bom caminho de desenvolvimento também, não só profissional, mas humano. Então, vamos juntos trabalhar para, no final das contas, cara, você se tornar um ser humano melhor. que massa, cara. Excelente, tá, Bruno? Obrigado aí mais uma vez pelo tempo, pelas Agradeço, palavras, valeu pelos mesmo. conselhos. Gente, quem quiser conversar com o Bruno, né, trocar uma ideia com esse cara aqui tão bacana, olha, eu vou deixar a descrição, desculpa, o link do LinkedIn dele aqui na descrição do vídeo do YouTube. Quem tá nos ouvindo via Spotify, né, a gente vai subir esse conteúdo também lá. Também vou deixar o link na descrição do episódio no Spotify, tá bom? Bruno, fechando, brigadão mais uma vez e a gente se vê em breve aí, pessoal. Até mais, obrigado. Valeu, gente. Um abraço a todos.